A temporada de escalada, que é curta, está terminando. Foi noticiado que um homem do Arizona morreu escalando o Everest. 21 de maio de 2026. Em plena zona da morte do Everest, um homem de 53 anos olha para o seu relógio. São 17 horas e 30. Já se passaram 3 horas e meia desde o momento em que ele deveria estar descendo para um local seguro. Seu guia da Pioneer Adventures diz a ele, o alerta, implora para que, se ele insistir em chegar ao cume agora, isso pode lhe custar tudo. E ele sabe disso. Exatamente um ano atrás, esse mesmo homem chegou ao acampamento 3, percebeu que não estava se sentindo bem e tomou a decisão inteligente de voltar e ir para casa com vida. Mas hoje, depois de ficar preso por 19 dias, ele faz uma escolha diferente. Uma escolha inacreditável que vai desencadear um pesadelo absoluto e deixar a empresa de guias dele lidando com uma realidade horrível que nenhuma empresa de expedição quer enfrentar. Porque um homem cauteloso subitamente ignorou todas as regras para seguir subindo. E como um atraso de 19 dias transformou a temporada do Everest de 2026 em uma armadilha sufocante e inescapável. De um Sherpa veterano que morreu antes mesmo de seus crampons tocarem o gelo, até um homem que sobreviveu à zona da morte, mas foi morto por seus óculos de sol. As primeiras mortes no Everest, em 2026, são quase inacreditáveis. Bem-vindo ao limite extremo. Então, por volta do meio-dia de 4 de maio de 2026, Lakpa Dendi, Sherpa, estava caminhando tranquilamente em direção ao acampamento base do Everest. Aos 51 anos, Lakpa não era um turista do Everest querendo riscar essa montanha da sua lista. Escalar estava em seu DNA, isso porque ele nasceu em Gudel Solukhumbu, a mesma região que produziu alguns dos maiores Sherpas do Everest. E embora ele talvez não fosse exatamente Tenzin Norgay, Lakpa passou mais de 2 décadas indo mais alto do que a maioria dos humanos jamais irá. Ele participou de 30 expedições pelo Nepal desde 2001 e já esteve no topo do Makalu 6 vezes. Para contextualizar, o Makalu fica a apenas 19 quilômetros a sudeste do Everest e é a 5ª montanha mais alta do mundo, com mais de 8.400 metros de altitude. Ele já havia até mesmo alcançado com sucesso o cume do Everest em 2017. Este era um veterano. Para esta expedição, ele estava trabalhando para a Seven Summit Tracks, a maior operadora de expedições de toda a montanha. Isso significava que ele subiria e desceria a montanha mais alta da Terra com clientes estrangeiros ainda nesta temporada. Mas neste momento, ele estava apenas caminhando. A trilha onde ele estava ligava Gorakshep, um pequeno grupo de casas de chá a 5.200 metros de altitude, ao acampamento base do Everest. É uma trilha para pedestres, não uma rota de escalada. Parece acidentada e, claro, é cheia de pedras e irregular, mas é fundamentalmente segura. Não há torres de gelo caindo ou fendas sem fundo escondidas sob pontes de neve. Turistas que fazem trekking passam por aqui toda a primavera. Falo de pessoas com botas de caminhada comuns, sem experiência em escalada. O mesmo caminho que eu fiz em março de 2024, e eu não sou um alpinista profissional. Para um Sherpa do calibre de Lakpa, essa caminhada é basicamente o equivalente a sair de casa para pegar a correspondência. Provavelmente, ele nem estava ofegante. O foco dele devia ser chegar ao acampamento base para começar o verdadeiro trabalho da expedição. Mas algo deu errado. Nesse caminho normal, entediante e seguro para o Monte Everest, o Sherpa Lakpa Dendi simplesmente caiu. E eu não sei exatamente por quê. Os relatos sobre o ocorrido são complicados. A declaração oficial do empregador dele, Seven Summit Tracks, apenas diz que ele perdeu a consciência e morreu na trilha. O oficial de ligação no local disse à mídia local que ele simplesmente caiu. A polícia do Nepal abriu uma investigação, mas ninguém, pelo menos publicamente, encerrou o caso com uma resposta clara. O que é inegável
é que um homem com 30 expedições e uma carreira passada em lugares que realmente tentaram matá-lo, faleceu antes mesmo de qualquer escalada de verdade começar. Se você acha que a morte de Liakpa foi trágica e perturbadora, o que aconteceu 6 dias depois fez todo alpinista experiente no Everest tremer de medo. Porque em 10 de maio de 2026, um alpinista nepalês de 35 anos, chamado Brijai Girmire, estava no Everest fazendo o que todo alpinista sério faz nas primeiras semanas da temporada. O plano dele era subir do acampamento base a 5.370 metros, passando pela cascata de gelo de Khumbu em direção ao acampamento 1 a 6.060 metros e depois descer de volta. Isso é chamado de rotação de aclimatação. Basicamente, é o ensaio do seu corpo para a coisa real. Você sobe, se esforça na altitude e depois desce de volta. Depois, você sobe um pouco mais e desce de novo. Cada vez, seu corpo responde, produzindo mais glóbulos vermelhos, permitindo que você extraia mais oxigênio do ar rarefeito. Se você fizer isso várias vezes, seu sangue fica espesso o suficiente para mantê-lo funcional, acima de 8.000 metros, onde o ar contém apenas 1/3 do oxigênio que você encontraria ao nível do mar. Não é glamouroso, mas é necessário. E Bijigomiri sabia disso. Porque por mais discreto que parecesse, Bidi tinha uma história única de escalada. Para começar, o tipo dele era difícil de encontrar aqui. Ele foi a primeira pessoa da comunidade Dalit a chegar ao topo do Everest. Se você não conhece a comunidade Dalit, eles estão na base do sistema de castas do Nepal. Eles enfrentaram gerações de exclusão social, acesso limitado à educação, oportunidades, tudo. O tipo de teto que a maioria nunca consegue quebrar. E esse homem, um deles, havia quebrado o teto mais visível que se possa imaginar. Ele ficou no topo do mundo não uma, mas 3 vezes, em 2016, 2019 e 2023. Ele até documentou isso no YouTube, porque era um youtuber famoso que registrava suas escaladas em vídeo para o mundo inteiro ver. Então, quando Bijai partiu para aquela rotação de aclimatação em 9 de maio, isso realmente deveria ser algo rotineiro para ele. Ninguém prestou atenção à escalada dele. Embora a cascata de gelo de Khumbu possa ser perigosa, com suas avalanches esmagadoras e torres de gelo desmoronando do tamanho de prédios de escritórios, este era um homem que já tinha passado a dor por coisas piores. Era de se esperar que ele saísse ileso. Brijai Girmire atravessou a cascata de gelo em segurança e estava seguro no acampamento 1 a 6.065 metros de altitude naquela manhã de 10 de maio, quando ele, de repente, começou a sentir que havia algo estranho no próprio corpo. As pernas dele pareciam mais pesadas do que deveriam nessa altitude. A respiração dele, que deveria estar controlada e estável para um homem que já tinha feito isso 3 vezes, começou a vir em puxadas curtas e úmidas que não pareciam encher nada. Ele deve ter pensado que isso passaria. Alpinistas costumam se sentir estranhos aqui. Mas então a cabeça dele começou a girar. As torres de gelo ao redor dele, as barracas, suas próprias mãos, tudo no seu campo de visão começou a se misturar. Primeiro, eram formas sólidas, depois mais borradas, depois escuridão. Ele desabou no chão. Bijai estava sofrendo de edema pulmonar de alta altitude. Quando os níveis de oxigênio caem demais em grandes altitudes, os vasos sanguíneos dos seus pulmões vazam líquido diretamente para os alvéolos. Pequenos alvéolos normalmente realizam a troca de oxigênio para o sangue. Quando esses alvéolos se enchem de líquido em vez de ar, cada respiração que você dá significa que está respirando água. Seus pulmões estão se afogando por dentro. Quando o sangue não leva oxigênio suficiente ao coração, ele para. É o pesadelo médico de todo alpinista. Os colegas de escalada correram até ele e seguiram os protocolos de emergência corretamente. Oxigênio foi administrado, o acampamento base foi alertado. O único tratamento médico para EAP é descer e colocar mais oxigênio no sangue
antes que o coração não tenha mais nada com que trabalhar. Mas carregar um homem incapacitado do campo 1 pela queda de gelo de Khumbu à noite não é uma operação simples. A rota é um labirinto de fendas, escadas, seracs, desmoronando e cordas fixas na completa escuridão. A equipe dele avançou tão rápido quanto a montanha permitia. Não foi rápido o suficiente. Brijai Jirmir morreu durante a descida para o acampamento base. Ele tinha apenas 35 anos. Seu colapso médico repentino aterrorizou os alpinistas. Porque, se um alpinista jovem, perfeitamente saudável, que já chegou ao topo 3 vezes, pode simplesmente morrer de mal da altitude assim, quem está realmente seguro? Até agora, na temporada, 2 homens morreram sem sequer alcançar a parte alta da montanha. O que ninguém dizia em voz alta no acampamento base, mas todos estavam pensando, era que essa temporada só iria piorar. Porque as mortes de Lakpa e Biji não aconteceram isoladamente. Elas aconteceram dentro de uma panela de pressão que vinha se formando desde março. Este é o acampamento base do Everest, em abril de 2026. Vê aquela multidão. Não é inesperado, mas sinceramente ainda assusta bastante. O governo nepalês emitiu 492 permissões de escalada para o Everest na temporada de primavera de 2026. Cada uma custa $15 mil. Esse é o maior número de permissões na história do Everest e mais de $7 milhões só em taxas de permissão, o que não é surpreendente. O Nepal tem enfrentado alguns problemas financeiros recentemente e o Everest é seu recurso natural mais valioso. Então é lógico que o Departamento de Turismo emitiu mais permissões do que nunca nesta primavera, mesmo que isso signifique que a montanha mais sagrada do Nepal fique lotada como uma rodovia em um feriado prolongado. Agora, inclua os Sherpas na equação. A lei exige que todo alpinista estrangeiro tenha ao menos um Sherpa. A maioria das operadoras premium usa 2, às vezes 3 Sherpas por cliente, o que significa que a população real de pessoas tentando subir uma única linha de corda fixa estava chegando a quase 1.000 pessoas em uma montanha, todas concentradas em uma infraestrutura que nunca tinha lidado com nada parecido com esse volume. Então, realmente, não deveria ser surpresa que em 2026 algo quebrou. Ironicamente, não foi o equipamento, mas sim a própria montanha. No dia 8 de abril, a equipe especializada responsável por abrir a rota pela cascata de gelo de Khumbu se depararam com um problema que era lamentável, mas inevitável se você acompanha as tendências do clima. Havia um bloco suspenso de serac de gelo glacial com cerca de 55 metros de comprimento e 36 metros de largura que estava rachando e se movendo ativamente, posicionado diretamente sobre a única rota que eles tinham pela cascata de gelo. Aquele bloco tinha o tamanho de um prédio de 10 andares e estava se movendo. Se o bloco caísse com os alpinistas embaixo, os eliminaria instantaneamente. E, infelizmente, isso já aconteceu antes, em 2014, quando o colapso de um serac desencadeou uma avalanche que matou 16 Sherpas. Sem querer repetir a enorme tragédia da avalanche de 2014, as autoridades fecharam completamente a rota. Foi uma decisão sábia. O problema é que foi uma decisão logisticamente inconveniente. A rota permaneceu fechada por 19 dias agonizantes, enquanto os médicos tentavam estabelecer um caminho muito mais seguro. E enquanto eles trabalhavam, esse atraso criou um gargalo enorme e mortal. Mais de 400 alpinistas, junto com um grupo ainda maior de equipe de apoio, ficaram praticamente presos no acampamento base do Everest. Suas rotinas de aclimatação cuidadosamente planejadas, porque você não pode simplesmente subir o Everest de uma vez só, foram completamente destruídas. Eles estavam apenas sentados lá, consumindo tempo caro de expedição, oxigênio e moral, enquanto a estreita janela de tempo que o Everest oferece a contragosto a cada primavera passava. Os líderes das expedições logo agiram para resolver o atraso.
Alguns levaram os clientes a picos de trekking próximos para manter a aclimatação. Outros apenas esperaram, observando o serac na encosta acima deles e calculando quanto tempo estavam perdendo. Mas por que aquele serac estava lá em primeiro lugar? Essa é a pergunta que torna esta temporada genuinamente assustadora, em um nível que vai além de 2026. Simplificando, o Everest está derretendo. Literalmente derretendo. Um representante do governo, no acampamento base nesta temporada, afirmou que na terceira semana de maio havia rios fluindo no acampamento 2 a 6.400 metros de altitude. Isso é algo que simplesmente não acontecia uma geração atrás. O que isso significa? Estruturalmente, é que o frio intenso que, historicamente, mantinha a geleira Khumbu unida durante abril e até maio está lentamente desaparecendo. O gelo e os seracs, antes sólidos na temporada de escalada, agora amolecem mais cedo e rapidamente. Fendas previsíveis estão se alargando. A estrutura das partes mais baixas da montanha está se tornando menos confiável a cada ano. E ninguém tem uma solução para isso, porque a solução exigiria consertar o clima. O serac nunca realmente se corrigiu. E é aqui que a lógica do Everest moderno se torna profundamente perturbadora. Por 19 dias, as autoridades disseram a todos que ficar embaixo daquele gelo rachando era uma missão suicida. Mas com a temporada à beira de um colapso financeiro total, uma equipe conjunta de doutores da cascata de gelo e guias comerciais fez exatamente aquilo que eles avisaram a todos para não fazer. Eles voltaram para sob o gelo restante, ainda rachado, e abriram passagem ali. O perigo não tinha mudado, mas o nível de desespero sim. Os médicos da cascata de gelo declararam esse desvio incrivelmente arriscado, como transitável em 28 de abril. Os portões se abriram e 1.000 pessoas, inquietas e atrasadas, começaram a se mover todas ao mesmo tempo. A montanha está fisicamente menos estável do que nunca durante a temporada de escalada. Você tem o maior grupo de alpinistas já reunido em suas encostas e você tem um bloqueio de 19 dias. Isso comprimiu toda a rotação de aclimatação, todo o transporte de carga e toda a tentativa de cume em uma janela já incrivelmente estreita. E em algum lugar dentro de toda essa confusão, esse jovem de 20 anos, carregando o nome mais famoso da história dos Sherpas, estava se preparando para continuar o legado do avô dele. O nome dele era Pura Tenzin Norgay. Ele era de Tang, uma pequena vila no Khumbu, localizada a oeste de Namche Bazar, no Nepal. Não é um lugar famoso pela maioria dos critérios. Mas no mundo do montanhismo de alta altitude, Tang produziu mais alpinistas lendários por milha quadrada do que quase qualquer outro lugar na Terra, como Apa Sherpa, Mingma Sherpa e, mais famoso ainda, um homem que o mundo do montanhismo chamava de Leopardo das Neves, Angrita Sherpa. Angrita era o avô de fora e, para ser sincero, um dos Sherpas mais resistentes que já existiu. Entre 1983 e 1996, ele escalou o Monte Everest 10 vezes sem oxigênio suplementar. Em 1987, Ang chegou ao topo do Everest, no inverno sem oxigênio, em condições tão brutais que a maioria dos alpinistas modernos nem sequer tenta, mesmo com equipamentos novos. Quero dizer isso literalmente. Esse feito nunca foi repetido. O Guinness World Records certificou sua escalada como a ascensão de maior altitude do Everest já realizada sem oxigênio suplementar durante o inverno. O Nepal lhe concedeu 2 honrarias nacionais, e o mundo do montanhismo lhe deu um apelido, o Leopardo das Neves. Quando se aposentou, o status de Angrita nos círculos do montanhismo era o de um homem cujos pulmões e tolerância à dor pareciam operar além dos limites humanos normais, e sua linhagem continuou escalando. Seu filho mais novo, Purang Nuru Sherpa, teve um filho, e esse garoto, Purang Algen, estava nesta montanha em 11 de maio de 2026, tentando construir seu próprio nome.
Diferente do pai, Furang teve um caminho pouco convencional para a escalada. Antes mesmo de tocar em uma corda fixa no Everest, ele estudou como monge e passou um tempo em um monastério. Não está totalmente claro o que o tirou daquela vida e o levou à montanha. Algumas pessoas próximas a ele mais tarde o descreveriam como quieto, profundamente espiritual e incomumente disciplinado, mesmo para os padrões dos Sherpas. Mas seja lá o que ele trouxe da vida no monastério, ele também levou isso para o trabalho em altitude. Ele passou uma temporada guiando na Áustria, adquirindo experiência técnica em terrenos europeus. E em 2025, em seu primeiro ano, trabalhando no Everest, ele chegou ao cume aos 19 anos. 2026 deveria ser o ano em que os nervos de uma temporada de estreia dariam lugar à confiança de alguém que já esteve no topo do mundo. Na noite de 11 de maio, Furang Yaljen estava quase pronto para mais uma subida de rotina no Everest. Ele integrava a equipe de Sherpas que levava suprimentos pela face Lhotse até o acampamento 3, preparando tudo para os clientes agora desesperadamente atrasados. Esse é o trabalho nada glamouroso, mas absolutamente essencial que os Sherpas fazem e que torna possível as ascensões ao Everest. Você deve estar se perguntando por que ele escalava à noite. Eu com certeza me perguntei isso quando me deparei com essa história. Escalar à noite em uma parede de gelo quase vertical, a 7.000 metros de altitude, parece insano. Mas o curioso sobre a face Lhotse é que a noite é o momento mais seguro para escalar. Quando o sol bate no gelo exposto durante o dia, a superfície amolece. A neve, que estava completamente sólida às 4 da manhã, fica solta e instável ao meio-dia. Então, os Sherpas que transportam cargas quase sempre vão à noite. É brutal, claro, mas é mais seguro, ou pelo menos deveria ser. Fura e a equipe saíram do acampamento 2 às 19h, e diferente do que Lakpa enfrentou antes, a face do Lhotse não é realmente uma trilha de caminhada. É uma parede de gelo azul inclinada em ângulos que podem ultrapassar 50 graus dura, como concreto, e fria o suficiente para queimar a pele exposta em segundos. É como tentar escalar um arranha-céu de vidro congelado a 7.000 metros de altitude no breu total, enquanto respira por um canudo. Nessa altitude, cada movimento se torna mecânico. Prenda, dê um passo, respire e repita. Um erro ali geralmente não termina com um tornozelo torcido. Termina em uma queda que só vai ganhando velocidade. Fura e os outros Sherpas subiram lentamente pela escuridão sob o brilho das lanternas de cabeça refletindo no gelo. Todos carregavam cargas pesadas nas costas. Botijões de oxigênio, barracas, cordas, fogareiros e comida. Eles escalaram por horas. Acima deles, o acampamento 3 se agarrava à montanha como uma fileira de pequenas cicatrizes laranjas cortadas diretamente na encosta. Abaixo deles, o glaciar Khumbu desaparecia na escuridão. Em algum momento, por volta das 23h, Furu chegou a um dos pontos de ancoragem da corda fixa na face do Lhotse. Para entender o que ocorreu depois, é preciso saber como funciona o sistema de corda fixa. Antes que qualquer cliente ou Sherpa tente subir acima do acampamento base, uma equipe especializada, chamada de fixadores de cordas, vai à frente de todos e fisicamente perfura parafusos de ancoragem na rocha e no gelo em intervalos ao longo de toda a rota. Depois, eles passam uma corda estática grossa por essas ancoragens, desde a base da face do Lhotse até o Colo Sul, a 8.000 metros de altitude. Essa corda fica lá toda a temporada. Não é um sistema de polias, não te leva a lugar algum. O que ela faz é dar a cada alpinista na montanha algo para se prender, para que, se escorregarem, não morram. O dispositivo que você usa para se prender a ela se chama Jumar. É uma presilha de metal que trava na corda e desliza livremente para cima, mas morde e segura quando recebe peso de baixo. Você prende ela ao seu arnês com uma fita curta e, a partir desse momento, você está conectado à própria montanha.
Um escorregão se torna um tranco e um orgulho ferido. Sem ela, esse mesmo escorregão se torna uma queda, por uma parede de gelo de 50 graus a 7.000 metros de altitude. Todo alpinista na face do Lhotse, naquela noite, estava preso à corda no início, mas aqui está o único problema inevitável do sistema de corda fixa. A corda é ancorada na montanha em intervalos regulares, e toda vez que um alpinista chega a um desses parafusos de ancoragem, ele precisa realizar a mesma pequena sequência de ações. Soltar o jumar da corda abaixo da ancoragem, movê-lo para cima da ancoragem e prender novamente. Tudo isso leva 3 segundos, talvez 4 se suas luvas forem grossas e seus dedos estiverem lentos por causa do frio. Os alpinistas fazem isso dezenas de vezes em uma única subida, centenas de vezes ao longo de toda a expedição. Isso vira memória muscular. Mas durante aqueles 3 ou 4 segundos, entre o momento em que você se solta abaixo do ponto de ancoragem e o momento em que se prende novamente acima dele, você não está preso a nada. A corda está bem ali. Seu arnês está bem ali. Eles não estão conectados entre si. Se seus pés escaparem nesse intervalo, não há nada entre você e a distância que a montanha quiser te levar. E em algum momento daquela noite, às 23, Fura chegou ao ponto de ancoragem. Ele desacoplou sua corda por 3, talvez 4 segundos. Ele estava tão desprotegido quanto um homem em pé naquele gelo sem nenhum equipamento. Bastava se prender ao ponto de ancoragem para ficar seguro novamente. Mas naquele momento, exatamente naquele momento no escuro, com uma mochila pesada nas costas, Fura perdeu o equilíbrio. Embora ninguém saiba exatamente o que aconteceu no escuro naquela noite, foi aí que a falha fatal do sistema de corda fixa aconteceu. Ele caiu da face da montanha. Fura caiu aproximadamente 400 metros montanha abaixo e parou em uma fenda entre os acampamentos 2 e 3. Seus companheiros de equipe, que saíram do acampamento 2 com ele há 4 horas e escalavam a mesma parede, só puderam assistir impotentes à luz de suas lanternas, enquanto ele caía, sem poder fazer nada. Quando ele finalmente parou, eles foram atrás dele. No meio da noite, em grande altitude, aqueles homens desceram naquela fenda para encontrá-lo. Acho que não existem palavras para descrever o quão incrivelmente corajoso isso foi. Eles conseguiram retirar fisicamente o corpo dele da fenda e prestaram socorro de emergência, mas já era tarde demais. O trauma sofrido durante a queda foi fatal. Ele foi declarado morto no local. A equipe o levou até o acampamento 2 e um helicóptero veio buscá-lo ao amanhecer. Assim, o neto do Leopardo das Neves se foi, e os alpinistas nem sequer tiveram a chance de tentar o cume. Sinceramente, em meados de maio de 2026, essa temporada do Everest estava parecendo um desastre total. 3 profissionais nativos estavam mortos. A rota ficou fechada por 19 dias, e ninguém, absolutamente ninguém, havia chegado ao topo devido às condições climáticas depois que a rota foi reaberta. Se uma tentativa de cume fosse acontecer, seria extremamente apressada. E qualquer um que conheça um pouco da longa e sombria história de caos no Everest sabe que uma tentativa de cume lotada no Everest é uma fila mortal prestes a se formar. E para 2 alpinistas foi exatamente isso, mas falaremos disso depois. Eu me pergunto se nesse ponto alguém parou para perguntar se a montanha já tinha dado sua resposta, porque o Everest tem esse padrão estranho que se repete várias vezes ao longo da história. Quanto mais a pressão aumenta na rota, mais a montanha parece punir a pressa. O atraso cria gargalos. Os gargalos criam desespero. O desespero faz as pessoas ignorarem sinais de alerta que normalmente respeitariam em altitudes mais baixas. E em 20 de maio, a pressão dentro do acampamento base havia se tornado enorme. Os clientes tinham gasto de $40 mil a mais de $100 mil para estar ali. Muitos tinham empregos, patrocinadores, compromissos com a mídia e reservas limitadas de oxigênio atreladas a prazos apertados.
Operadores de expedições dependiam financeiramente de temporadas com cumes bem-sucedidos. Sherpas, que já haviam perdido amigos e colegas de trabalho, ainda tinham equipes, dependendo deles, para continuar subindo. Então, quando os meteorologistas finalmente identificaram uma janela de clima utilizável em 20 de maio de 2026, toda a montanha entrou em movimento. Quase 500 alpinistas e sherpas começaram a avançar em direção ao cume em ondas sobrepostas pela rota do Colo Sul. Lanternas de cabeça se espalhavam pela montanha como veias brilhantes na noite. O acampamento 4 está cheio de alpinistas exaustos, tentando se hidratar, derreter neve e conservar oxigênio antes da noite de cume. Mas o Everest não se torna mais seguro porque as pessoas são impacientes. Às 20h30 do dia 19 de maio de 2026, as primeiras equipes de cume já estavam deixando o Colo Sul e desaparecendo na escuridão acima do acampamento 4. A cerca de 8.000 metros de altitude, não há uma forma confortável de começar o ataque ao cume. Você não acorda se sentindo renovado. Na verdade, você nem dormiu direito. Você ficou apenas deitado em uma barraca congelada, ouvindo o vento tentando rasgar o tecido, enquanto seu corpo lentamente consome o próprio tecido muscular só para manter seus órgãos funcionando. Quando chega a hora de ir, cada movimento é uma negociação com o cansaço. Fechar o zíper do seu macacão de plumas, forçar seus pés inchados em botas congeladas, prender os crampons com luvas grossas enquanto seus dedos gritam de frio. Então você coloca a máscara de oxigênio no rosto. A partir desse momento, todo o seu mundo se resume ao chiado rítmico do regulador e ao pequeno círculo de luz que balança à sua frente, projetado pela lanterna presa à sua cabeça. Normalmente, escalar na zona da morte é uma experiência profundamente isoladora. Mas na noite de 19 de maio, enquanto os alpinistas subiam pela face triangular em direção a um ponto de referência conhecido como o balcão, eles não estavam entrando no vazio solitário. Eles avançavam lentamente em uma esteira de sofrimento humano. Porque a temperatura ambiente aqui está em torno de menos 40 graus, você está preso a uma única corda de nylon. E quando você olha para cima da montanha, você não vê apenas gelo, você vê uma linha contínua e brilhante de centenas de lanternas de cabeça se estendendo na escuridão. É uma imagem impressionante para uma fotografia, mas é um verdadeiro pesadelo na realidade, porque cada uma dessas luzes pertence a uma pessoa que está se movendo a uma fração de milha por hora, e você não pode ultrapassá-las. Quando o sol finalmente nasceu em 20 de maio, a escala assustadora e impressionante do engarrafamento ficou visível. Acho que esta foto faz jus à situação. Os alpinistas avançavam passo a passo, de forma agonizante em direção ao cume sul, a 8.748 metros de altitude. De lá, ainda precisavam esperar a vez para atravessar o escalão Hillary e depois enfrentar a última e assustadoramente exposta aresta afiada até o topo. Apesar do ritmo agonizante naquele dia, um número inacreditável de 274 pessoas alcançou o cume do Monte Everest em 20 de maio de 2026. Eles superaram completamente o recorde anterior de 223 pessoas em um único dia, estabelecido em 2019, uma temporada já notória pelo excesso de pessoas. No dia seguinte, mais 154 pessoas fariam o mesmo. Isso significa que mais de 400 pessoas estiveram no topo do mundo em um intervalo de 48 horas. Quando você lê essa estatística em uma manchete, parece um triunfo, uma grande vitória logística para os operadores. Mas chegar ao topo do Everest é só a metade do trabalho. Na verdade, é a metade fácil, porque quando os alpinistas estavam tirando suas fotos no topo, tirando as máscaras para selfies sorridentes, o preço fisiológico daquele enorme engarrafamento já estava começando a ser cobrado. Para uma empresa de guias específica, chamada Aventuras Pioneiras,
Essa janela de 24 horas se tornou um verdadeiro pesadelo, porque eles estavam prestes a perder 2 de seus clientes mais experientes em sequência. E uma tragédia tão intimamente ligada que parece até roteirizada. O primeiro foi um profissional de tecnologia, de 46 anos do Arizona, chamado Sandeep Are. Sandeep era arquiteto principal em Phoenix, Arizona. Original de Andhra Pradesh, Índia, ele era um homem que passou a vida lidando com dados empresariais complexos, sistemas e lógica. Com um MBA em finanças e 2 décadas de liderança técnica, você não chega ao nível dele sem saber como avaliar riscos e executar um plano meticuloso. Ele não apenas acordou e resolveu comprar sua subida ao topo do Everest. Sandeep era um atleta de resistência sério. Esse homem já havia percorrido várias vezes a exaustiva trilha de uma borda à outra do Grand Canyon. Ele escalou o Monte Kilimanjaro em 2024, ele escalou o Aconcagua, a montanha mais alta da América do Sul, apenas alguns meses antes, no início de 2026. Ele até fez as trilhas do acampamento base do Everest e Lobush East no ano anterior, especificamente para aclimatar seu corpo aos Himalaias. Pioneer Adventures, a equipe com a qual ele se inscreveu, o chamou de um dos escaladores mais fortes do grupo. Ele se esforçou e por volta das 11 horas da manhã do dia 20 de maio, esse esforço valeu a pena. Sandeep ficou no topo do Monte Everest. Mas o que aconteceu em seguida é quase coisa de filme. Enquanto estava no topo do mundo, Sandeep queria registrar o momento. Ele tirou os óculos para tirar algumas fotos, segurando suas bandeiras. E foi aí que tudo deu errado. Veja, tirar os óculos escuros para uma foto ao nível do mar não é nada. A 8.848 metros de altitude, isso é um enorme risco. Lá em cima, a atmosfera é tão incrivelmente rarefeita que praticamente não oferece nenhuma proteção contra a radiação ultravioleta do Sol. Quando essa luz UV pura e não filtrada atinge a neve branca e ofuscante e reflete diretamente nos seus olhos desprotegidos, ela pode queimar a superfície das suas córneas. Sandeep colocou seus óculos de proteção de volta e começou a descida, mas o dano já estava feito. Provavelmente ele não sentiu nada no começo. A mecânica cruel da cegueira da neve é que ela não pune os alpinistas na hora. A córnea absorve a radiação silenciosamente. Por 1 hora, talvez 2, nada parece errado. Então seus olhos começam a arder e queimar. Foi exatamente o que aconteceu. Em algum momento daquela descida, a visão de Sandeep ficou branca e depois escura. Ele não conseguia abrir os olhos sem sentir uma dor tão intensa que fazia seu corpo recuar instintivamente. E ele estava preso na zona da morte, em algum lugar acima do acampamento 4, a 27 mil pés, em uma montanha que já matou dezenas de pessoas fisicamente aptas. Sandeep estava preso. Ele não conseguia mais se mover. E como a descida dele foi interrompida, seu corpo foi forçado a passar ainda mais tempo na zona da morte, a 29 mil pés. A exposição prolongada, agravada pelos enormes congestionamentos que ele enfrentou na subida, desencadeou um edema cerebral de alta altitude, AGAC. O líquido acumulou-se em seu cérebro, fazendo-o inchar contra o crânio. Ele estava morrendo lá em cima e não havia como se salvar. Quando a empresa da expedição soube que ele estava preso, mobilizou imediatamente uma operação de emergência. Eles enviaram uma equipe de 5 guias Sherpa altamente qualificados, que subiram contra a multidão que descia e conseguiram interceptá-lo perto do cume sul. O que se seguiu foi uma das operações de resgate mais agonizantes da temporada. Guiar um homem completamente cego por uma das seções mais tecnicamente exigentes da parte superior da montanha é uma tarefa incrivelmente perigosa, que exige uma quantidade enorme de energia. Cada vez que os 5 Sherpas desciam, Sandeep, por um degrau de pedra, consumiam seus próprios suprimentos limitados de oxigênio. Eles estavam arriscando as próprias vidas na mesma janela de tempo,
no mesmo gargalo que tinha acabado de derrotar o cliente deles. Por 48 horas excruciantes, aqueles Sherpas se recusaram a deixá-lo. Eles o carregaram pela zona da morte à noite até alcançarem a relativa segurança do acampamento 2. Sorridentes, ligaram para a equipe da expedição e informaram que conseguiram. Eles resgataram com sucesso um homem cego à beira da morte da zona mortal. Foi uma extração milagrosa, ou assim pensavam. Apesar de ter sobrevivido à extração, os danos fisiológicos causados pela exposição prolongada foram simplesmente demais. Ele faleceu em 22 de maio no acampamento 2. Enquanto Sandeep dava seus últimos suspiros no acampamento 2, outro homem estava completamente preso no topo da montanha. Sandeep e esse homem não eram estranhos. Ambos eram profissionais de tecnologia indianos. Eles dividiam o acampamento base e faziam as refeições juntos. Eles se aclimataram no mesmo cronograma e ficaram presos no mesmo enorme engarrafamento. Eles quase certamente desejaram boa sorte uns aos outros enquanto se preparavam para a subida ao cume. E, com uma diferença de 24 horas entre eles, eles enfrentaram o mesmo problema no Everest. Pequeno desvio. Todo mês tem uma história que nunca vai para o YouTube. Ela está lá se você quiser. Patreon, link abaixo. Agora, onde estávamos? O nome dele era Arun Kumar Tiwari. Ele era um profissional sênior de TI, de 53 anos, de Hyderabad. E diferente de muitos alpinistas do Everest que compram permissões e dependem dos guias para arrastá-los pelas cordas, Arun era um montanhista profundamente e genuinamente experiente. Ele estava completando ativamente os 7 cumes, os picos mais altos de cada continente. Ele já havia escalado o Denali, o pico mais alto da América do Norte. Ele já havia escalado o Monte Elbrus, na Rússia. Ele já havia estado no topo do Kilimanjaro, na África, e do Aconcagua, na América do Sul. Esse era um homem que entendia de montanhas. Mas mais importante ainda, ele entendia o próprio corpo. Apenas um ano antes, em 2025, Arun havia tentado escalar o Everest. Ele pagou as taxas, fez o treinamento e subiu até cerca de 7.200 metros, mais ou menos, até o acampamento 3. E enquanto estava lá em cima, ele percebeu que algo não estava certo. O ritmo dele estava lento demais. O corpo dele não estava se recuperando das rotações de aclimatação como precisava. Agora, quando você gastou dezenas de milhares de dólares e anos da sua vida se preparando para esse objetivo específico, o impulso psicológico de continuar insistindo é avassalador. Isso é chamado de febre do cume e mata pessoas todos os anos. Arun não tinha febre do cume. Ele olhou para o seu ritmo, olhou para a montanha e tomou a decisão incrivelmente difícil, mas incrivelmente inteligente de voltar. Ele sabia que avançar para a zona da morte, sem estar em condições ideais, aumentaria muito o risco de cegueira da neve, congelamento e morte. Ele respeitou a montanha e respeitou seus limites. Então ele voltou para casa vivo. Mas quando Arun voltou ao Everest, na primavera de 2026, ele encontrou uma montanha completamente diferente. Ele enfrentou o atraso de 19 dias, causado pelo Serac suspenso. Ele passou semanas no acampamento base, vendo a janela de bom tempo diminuir. Lembre-se, Arun tinha 53. Provavelmente, essa era a sua última chance real de alcançar o cume. Era agora ou nunca. E quando a rota finalmente abriu, ele foi levado por aquela onda massiva e desesperada de alpinistas, todos tentando passar pelo mesmo gargalo. Na quinta-feira, 21 de maio, Arun fez sua tentativa de cume. Mas ele ficou preso no mesmo engarrafamento lento e agonizante que havia derrotado Sandeep no dia anterior. Cada passo à frente significava esperar na fila. Cada hora esperando significava consumir oxigênio limitado. Por fim, Arun realizou seu sonho. Ele chegou ao topo do Monte Everest, mas alcançou o cume por volta das 5h30 da tarde. Se não conhece os horários de retorno do Everest,
saiba que a maioria dos líderes de expedição respeitáveis segue uma regra rígida. Se você não estiver no cume até 13 horas ou no máximo 14 horas, você deve voltar. É uma conta simples. Se você chegar ao cume às 17h30, isso garante que toda a sua descida acontecerá na escuridão total. A temperatura ambiente vai despencar de 20 a 30 graus no momento em que o sol se pôr no horizonte. Então, você vai estar navegando pelo terreno mais traiçoeiro e exposto verticalmente da terra quando seu corpo estiver completamente e totalmente esgotado. Isso é castigo. Você pode se perguntar, se o horário de retorno é tão rígido, por que o guia Sherpa não o obrigou a voltar? Bem, na verdade, eles quase certamente fizeram isso. Os Sherpas são guias, não policiais de montanha. Se um cliente que pagou dezenas de milhares de dólares insiste em chegar ao topo e se recusa a descer, o guia não pode simplesmente forçá-lo fisicamente a voltar. Seja qual for o impulso desesperado que levou um homem cauteloso como Arun a olhar nos olhos de seus guias, ignorar o horário de retorno e continuar subindo até o final da tarde, isso lhe custou tudo. Quando o sol se pôs e a temperatura caiu, Arun começou sua descida, acompanhado por um guia Sherpa experiente da Pioneer Adventures. Eles acenderam as lanternas de cabeça. O cansaço que se instalava era profundo. Ele já estava escalando há mais de 16 horas nesse ponto. E ao se aproximar do degrau Hillary, seu corpo finalmente cedeu. Lembre-se, o degrau Hillary é uma parede vertical de 12 metros de rocha irregular e gelo localizada a 8.748 metros de altitude. Subir por ele é difícil. Descer por ele no escuro, de costas, usando crampons e uma máscara de oxigênio, é aterrorizante. Bem perto desse obstáculo, Arun começou a vomitar sangue. É assim que o edema pulmonar, de alta altitude, se apresenta a 8.750 metros de altura, no escuro. O líquido, que vinha silenciosamente inundando seus pulmões, chegou a um ponto em que seu corpo tentava expulsá-lo da única maneira possível. É exatamente a mesma condição que matou Busy Gomiri mais abaixo na montanha dias antes. Mas ao contrário de Busy, que estava relativamente baixo na montanha quando sua RAP começou, Arun estava a 8.748 metros de altitude. Ele estava no escuro e completamente sem energia. Seu Sherpa imediatamente pediu ajuda. 3 outros guias próximos deixaram suas rotas para ajudar. Os 4 guias Sherpa tentaram desesperadamente estabilizá-lo. Tentaram mantê-lo acordado e ajudar na descida. Mas sejamos realistas, você não pode arrastar um homem incapacitado e morrendo, descendo uma parede rochosa vertical de 12 metros no escuro. Apesar dos esforços frenéticos e heróicos dos Sherpas, ele não pôde ser reanimado. Arun Kumar Tiwari morreu ali mesmo, na neve, perto do degrau Hillary. O corpo dele ainda está lá. Resgatar um corpo do degrau Hillary é uma das operações mais complexas e extremamente perigosas do mundo. Isso exige uma equipe dedicada de Sherpas, dispostos a arriscar suas próprias vidas na zona da morte, apenas para cortar um corpo congelado do gelo e descê-lo por milhares de pés. Isso custa mais de 100 mil dólares. E muitas famílias e o governo do Nepal preferem deixar a montanha ficar com seus mortos, em vez de arriscar mais vidas para um resgate. Esta temporada de 2026 mostrou como o Everest está se tornando cada vez mais imprevisível. Sua experiência passada não vai te salvar. A reputação do seu avô não te dá imunidade. Até mesmo uma caminhada normal e entediante até o acampamento base pode se tornar fatal, e a logística de manter humanos vivos a 8.800 metros de altitude está começando a ceder completamente sob o peso da ambição comercial e do colapso climático. Mas há esperança porque o governo do Nepal está nos estágios finais de aprovação de uma nova medida abrangente. Em breve, qualquer pessoa que solicitar uma permissão para o Everest
será legalmente obrigada a primeiro alcançar com sucesso o cume de uma montanha de 7.000 metros localizada especificamente no Nepal. A ideia é filtrar os inexperientes e garantir que as pessoas que lotam a zona da morte realmente saibam como seus corpos reagem a altitudes extremas antes de chegarem lá. Se isso realmente torna a montanha mais segura, ou se é apenas mais uma política financeira criada para impulsionar a economia local de trekking, ainda está por se ver. Mas uma coisa é certa: no Everest, a sobrevivência não pode ser comprada. A montanha sempre terá a palavra final. As mortes no Everest, em 2026, têm uma coisa em comum: todos morreram perseguindo seus sonhos. Mas este Sherpa liderou 3 alpinistas ucranianos até o topo do Everest apenas para gravar um vídeo promocional. Ele conseguiu, mas quando desabou na descida e precisou da ajuda deles para sobreviver, o que eles fizeram em seguida foi uma das piores traições a um Sherpa no Everest. Você não vai querer perder o próximo vídeo.